Capitão América 181 foi publicado aqui em junho de 1994. E essa revista eu comprei agora, não sei, porque eu notei que ela ia terminar o que o Byrne tinha começado lá com a Feiticeira Escarlate. Toda aquela história dela ficando louca, os filhos raptados, ela é aliada com o Magneto. E isso aqui acontece algumas edições depois de o Byrne ter saído assim do nada do título, né? Então, teve assim, depois que o Byrne saiu, teve duas edições tapa-buraco, assim, feita qualquer um tal. E aí entrou o Roy Thomas e o Paul Ryan como escritor e desenhista do título. O Roy Thomas, aí ele tentou dar uma gambiarra, assim, ele despachou logo o Magneto, assim, e ficou como o Immortus, o principal vilão que estava controlando a Wanda, né? Daí o Magneto, quando viu que tinha alguma coisa muito estranha, falou, tô saindo fora e tal, aquilo lá ficou bem forçado. Mas aqui é a última história onde os Vingadores da Costa Oeste eles estão tentando livrar a Feiticeira Escarlate do poder do controle de Immortus. E o Immortus fez a Feiticeira Escarlate gerar um monte de energia que ele está usando para controlar os milhares de anos que o pessoal, tipo uns deuses do tempo, deram para o Immortus controlar. Então ele expandiu os poderes da Feiticeira Escarlate e estava usando ela como se fosse um gerador, uma bateria assim. E aqui vai estar a Harkness também tentando, na forma astral dela, ajudar os Vingadores da Costa Oeste, que eles estão lá onde ficava lá o Immortus e tal. E aí consegue despertar a Wanda do transe e tal, e esses deuses que chamam Guardiões do Tempo, né? Eles viram que o Immortus estava fazendo muita cagada e tal, e falou, não, vamos acabar com essa história, 6 Vingadores vão embora e tal. A Wanda meio que fica sem poderes, ela consegue, assim, por vontade própria, recusar toda aquela ampliação de poder que o Immortus tinha dado, e aqui também os Vingadores tentam lutar contra os Guardiões falando, aqui você não manda nada e tal. E eles acabam deixando o Immortus como se fosse assim, travado tal, com aquele poder que tinha saído da Wanda e usa ele assim, congelado tal, pro que seria a Wanda fazer tal. Acho que mais pra frente deve se libertar, né? Kang, Immortus, uma puta cronologia complexa assim tal. E aqui eles voltam, a Wanda não tá mais louca, tá feliz tal. Ainda não tá bem claro aqui se ela ainda se lembrava dos filhos tal. Não sei se isso acontece nesse momento ou depois tal. E aqui já não tinha mais o Visão, né? O Visão branco lá tinha se mudado para a Costa Leste, lá para a equipe principal dos Vingadores. Então aqui meio que fechou aquele arco, começa lá quando o Visão é raptado e as filhas da Wanda os filhos da Wanda começam a desaparecer. Aqui no meio tem uma história do Capitão América com o Quasar, numa fase que o Capitão América está sem o soro do super soldado. Então ele está lá com uniforme, escudo, mas eu acho que ele não tem o super poder dele. Isso que torna essa história divertida, porque de um lado tá lá o Capitão sem super força, que também vai ter que lutar um pouquinho mais de forma difícil, e o Quasar, que é o Quasar, né? Nunca foi um mega super-herói aqui. Então eles tentam prender um casal de bandidos meio mequetrefe aqui, super vilões de quinta categoria, assim, e vão acabar tendo muito mais trabalho do que deveria, porque um é o Capitão América sem o soro e o outro é o Quasar, que ainda está aprendendo a ser um super-herói, aquela coisa, é o Quasar. Ou seja, que é a história do título principal do Capitão América mesmo. Aí vai ter mais uma história dos Vingadores da Costa Oeste, aqui seria o que acontece depois, né? A Wanda aqui no hospital, se recuperando, tem umas coisas engraçadas aqui o Magnum, puto, ligando assim pro Visão, e o Visão fala, legal, ainda bem que ela voltou, mas eu não tenho mais nenhuma lembrança dela, tal, obrigado, tchau. E aí o Magnum puto da vida, porque ele louco pra pegar a Wanda e o cara que é o marido dela não tá nem aí e tal, né? E aí o plot principal dessa história vai ser esse cara aqui, que eu acho que é o Trovão Vivo, o Relâmpago Vivo, alguma coisa assim, que o Tocha Humana dos anos 40 vai se despertar, que ele estava se recuperando de alguma coisa que tinha acontecido com ele e tal, vê assim, que tá
tá tendo algum chamado tal, e vai lá lutar com o cara, assim. Então essa historinha básica tal, bem do Roy Thomas também, que eu acho que é o que acontece com esse título do Vingadores da Costa Oeste depois que o Byrne sai, né? O Roy Thomas, ele não é que ele faz um trabalho muito ruim, mas é um trabalho bem tocando com a barriga, assim. E aí outra coisa que vocês podem notar com o Roy Thomas é que o cara é tipo o Claremont, assim, ele escreve muita coisa, muito texto. E olha que tá no formatinho que normalmente eles cortam bastante, né, o diálogo. Imagina na versão americana quanto texto não vai ter aqui no do Roy Thomas. Acho que fica até mais legal de ler no formatinho para o pessoal ter tosado um pouco o tanto de texto que o Roy Thomas coloca. Aí a última história também vai ser dos Vingadores da Costa Oeste, só que uma história bem mequetrefe, sem vergonha, que vai ter um moleque lá que conseguiu aquela pedra que deu o poder ao fanático, e ele tá querendo pegar o escudo do Capitão América para exibir na escola. Então ele faz um jeito de hackear os computadores e fazer os Vingadores Centrais lá lutarem com o Capitão América e o Tocha Humana numa espécie de museu de cera que tinha uns androides simulando eles, ou ele usou a pedra para dar poder para esses personagens de museu de cera, assim, só que daí o Capitão América nota que eles estavam atrás do escudo e troca o escudo dele pelo de cera aqui no final, né? Disso a história da capa, assim, acaba sendo a história mais medíocre, mas acho que foi o que tinha mais chamativo para a capa. E aí no final aparece lá esse moleque lá na escola, todo mundo dando risada porque ele tá com o escudo derretido, assim. E abriu e fala, essa história aí que ele pegou a pedra é uma que ainda vai aparecer em Excalibur, e nós vamos ouvir ainda falar desse molequinho assim. Não sei se ainda vai ter mesmo história com eles, assim, nada que eu me lembre do Excalibur também. E aí outra coisa que essa é a última história dos Vingadores da Costa Oeste que Abril publica de forma regular, né? Daqui pra frente, pelo Guia dos Quadrinhos, só teve uma ou outra história dos Vingadores da Costa Oeste que Abril publicou, porque às vezes é crossover com outras histórias, ou tava lá finalizando, né? Que nos Estados Unidos vai até o número 100. Então esse também acaba sendo na prática a despedida dos Vingadores da Costa Oeste, que a gente tem tão boas lembranças por causa da fase do Byrne.